Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Boa noite, doutora Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria dizer para vocês todos que o Micromeio hoje recebe com muito carinho a doutora Patrícia, que contribui muito no nosso canal do WhatsApp, que quem quiser entrar também é só depois mandar para mim no privado, que a gente tem um canal do WhatsApp, e a doutora Patrícia sempre atualiza a gente com documentos que sai fresquinho, ela vai lá e coloca para a gente no nosso grupo. O Micromeio tem esse canal para divulgar a ciência, e hoje a gente está aqui com a doutora Patrícia para falar de um assunto bastante importante, né, e bastante delicado, né, que a gente vai vivenciar aí daqui para frente, né, doutora Patrícia, por questões climáticas que a gente está vivendo, várias discussões a respeito disso, seca extrema, né, alagamento, uma série de complicações em relação ao clima que gera algumas catástrofes, e como essa que a gente está vivenciando, vendo, né, sofrendo junto com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, ela vai trazer esse tema para a gente, né, com o conhecimento que ela tem. A doutora Patrícia, ela é enfermeira, ela é mestre e doutora pela Unifesp, e tem MBA em Serviços de Saúde, em Controle de Infecção e Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar. Hoje é um dia nacional, né, do controle da infecção, então nada mais oportuno, né, da doutora Patrícia estar aqui com a gente, enfermeira. A gente sabe que o controle da infecção é um desafio na enfermagem, nos hospitais, e a gente acaba ficando um pouco preocupado quando entra uma questão dessa, como está acontecendo aqui no Sul, como essa live depois fica em outras línguas. A gente vai falar hoje um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil, no Sul, em Porto Alegre, especificamente, em vários municípios que tiveram alagamento, né? E com isso a cidade está passando por várias restrições, né? Pessoas desabrigadas, um frio muito intenso agora, nesse momento, com mais chuvas que não cessam, e a cidade praticamente debaixo d'água, né? A gente vê também a solidariedade que a gente não pode deixar de registrar de muitas pessoas em relação à ajuda, né? Em relação à própria ciência de estar presente, né? Numa questão de saúde que é tão, como é que se diz, tão sensível, né? Porque a gente não consegue, no momento que está tudo normal, atender de forma tão esperada, né, as questões de saúde, e quando tem um advento desse, a coisa se torna mais difícil ainda, né? Então, acho que todos esses desafios, provavelmente a doutora Patrícia vai conversar com a gente. Eu não vou me estender, só estava aqui falando um pouco para que as pessoas vão chegando aqui para assistir com a gente. Envie suas perguntas, tá? No final a gente vai fazer uma pausa para essas perguntas, e eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, que o canal é todo seu. E se faltou alguma coisa na apresentação, pode falar um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Muito prazer. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Janaína, pessoal do Micromeio. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, né? A gente está vivenciando uma situação que nunca se esperava, né? Sempre fala, né, em sazonalidade, né, em relação a enchentes, alagamentos, mas não numa proporção que estamos vendo agora, né? Então, como a Janaína me apresentou, né, então eu sou enfermeira de formação, com licenciatura, mestrado, concluindo aí o doutorado. Trabalhei mais de 20 anos com controle de infecção, né, epidemiologia hospitalar. Hoje em dia, já tem uns 2 anos para cá, eu estou dedicada à área da qualidade. Atualmente eu trabalho numa empresa de médicos anestesiologistas, chama DG, Medicina Perioperatória. Sou enfermeira da qualidade e da educação corporativa. Então, é um desafio também fazer essa parte de educação, né? Então, mesmo com todo o conhecimento em controle de infecção, de certa forma, ajuda também a gente ter algumas noções e orientações, principalmente para a equipe médica, né? Apesar de ser multiprofissional,
mas a gente acaba atuando. Além de ter também experiência docente, né, que eu atuo também como docente de pós-graduação. Então, assim, dentro do cenário que estamos vivendo, não vou me alongar muito, vou começar aí a apresentação aí dos slides. Então, vamos falar um pouco sobre as implicações das catástrofes na saúde da população. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a catástrofe, né? São os conceitos. Então, nada mais é do que fenômenos que ocorrem devido a alguma dinâmica, tanto interna como externa, do planeta Terra. Em geral, envolvem terremotos, maremotos, a questão do vulcão, né? Que nem várias vezes a gente escuta que os vulcões estavam inativos, estão se tornando ativos, tsunamis, né? Como a gente viu aí de maior proporção há um tempo atrás no Japão, e enfim, né? Que ainda, de certa forma, aquele tsunami no Japão ainda existem repercussões, as inundações, deslizamentos de terra e outros mais. Eles impactam de forma negativa tanto nas plantas, como nos animais e nos humanos. Por quê? Mexe com todo o ecossistema. E aí, em virtude desta mudança, também a gente tem alguns problemas em relação às doenças. Por quê? Acabam se tornando imprevisíveis essas catástrofes, não tem como a gente prever, e tudo isso é resultado do aquecimento global e da degradação ambiental. Aqui eu gosto sempre de trazer essa figura que mostra o seguinte. Então, nessa daqui da esquerda, nós vemos pegadas de pássaro na praia. Né? Então, na mesma praia, a gente vê o quê? Rastro da tartaruga. E aqui do lado direito, infelizmente, é o que o homem produz e acaba deixando. Então, essa conscientização ambiental é o que nos chama a atenção e nos chama a responsabilidade da questão do desenvolvimento sustentável, porque senão fica muito difícil essa questão. E é importante a gente entender as mudanças, porque, querendo ou não, existem mudanças climáticas que acabam sendo fenômenos muito complexos e que envolvem a questão do gás existente no efeito estufa, que ele chama GEE, gases que compõem o efeito estufa, que é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio. Então, ou seja, desde 1950, esses gases já vêm se alterando na atmosfera da Terra. Só que o aumento das ações humanas, como utilização de combustíveis fósseis, processos industriais, atividades associadas ao uso da terra devido ao desmatamento e agricultura por conta das queimadas, tudo isso gera essas mudanças. E aí, a gente entende por que vem o efeito estufa. Porque, querendo ou não, existe uma retenção do calor do Sol com um aumento expressivo desses níveis calóricos que gera o aquecimento global e, ao mesmo tempo, possui uma acidificação dos oceanos, ou seja, dá toda aquela alteração nos oceanos. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? Né? A distribuição das chuvas e aí as inundações. Por exemplo, o ano passado, nós vimos o quê? Na Amazônia, fazer seca. Né? Então, tivemos seca na região norte do país e chuva intensa na região sul. Né? Isso foi em setembro do ano passado. E agora, né, de final de abril até agora, estamos vendo o quê? Essas problemáticas da chuva na região sul do Brasil. Então, a tendência é que isso piore. Isso também provoca o quê? Derretimento das geleiras. Ao mesmo tempo, geram alterações no comportamento das espécies, né, independente de qualquer ser vivo, e também do ecossistema. Aumenta o nível do mar, porque se tem derretimento da geleira, automaticamente tem que ir para algum lugar e vai para o mar. As secas intensas, como a gente observa, principalmente na região sudeste, né, que é aquela massa de calor, e aí, né, impede a vinda de frente fria. As ondas de calor, principalmente em épocas que já era para começar a ser mais fresquinho ou ser frio, e a alteração da distribuição e comportamento também desses vetores, né, e dos patógenos. E aí, até aquela famosa história, né? Tem umas pessoas que falam: antigamente a gente tinha climas definidos e a gente sabia que meningite, gripe,
né? Ou influenza, que seja, era tudo na época do quê? Do inverno. Né? E no calor, as jecas, né? As desidratações, insolações e tudo mais. Hoje em dia já não dá para ter essa previsibilidade. Né? Então, isso é uma coisa importante. Aí eu trago para vocês esse esqueminha, que o risco climático, ele gera problema nas pessoas e também gera impacto de saúde. Né? Só que existem fatores moduladores, como condições climáticas, a exposição desse risco, por exemplo, exposição extrema ao raio ultravioleta, né? A questão da sensibilidade ao risco climático. Então, as pessoas com doenças crônicas, será que tem alterações em relação a essa mudança climática? E aí, o que a gente pode fazer como proteção, medida protetiva para evitar maiores riscos na nossa saúde? Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente fala da mudança do clima, de todas as questões que eu já falei, influenciando a questão do gás, né, do efeito estufa, juntado com as variabilidades naturais existentes da própria natureza, acabam gerando alguns fatores. Por exemplo, no caso do meio ambiente, a gente tem a questão da poluição, a questão da migração das pessoas, dos animais, porque querendo ou não, se a região é muito árida, existe o quê? Um ato migratório, não só das pessoas, mas também dos animais. E isso acaba alterando o ecossistema. Também o uso da terra, porque querendo ou não, vai invadindo outras áreas para poder fazer o quê? Urbanização. E aí é que mora o problema, porque onde que vai escoar, numa selva de pedra, onde vai escoar essa água? Então, é importante a gente pensar nisso. E as cidades andaram crescendo o quê? De forma desordenada. Esse é o grande problema. E também, a gente tem que entender que as crianças e os idosos acabam sendo bem vulneráveis. Além de tudo, existem outras doenças que estão surgindo e que a gente fala, poxa, mas não estava erradicado? Né? Então, existem essas coisas. Por outro lado, também existem as instabilidades. Então, às vezes, tinha época que eu falava, poxa, mas agora não é época de influenza e está dando muita influenza. Né? Então, existem essas oscilações aí também. E também aquela história do trabalhador braçal, né? Então, aquele agricultor, ele também sofre, né, com essa alteração climática. Por quê? Porque o que ele esperava colher naquele determinado período, às vezes antecipa ou não tem. Então, querendo ou não, a gente tem que entender isso. E as pessoas que são moradoras de rua, né? Então, essas também são vulneráveis e estão, querendo ou não, expostas. Né? Então, tudo isso a gente precisa entender. E aí, é a partir disso que cai na gente lá no serviço de saúde. Né? Tanto em relação a problemas de pele, problemas cardiorrespiratórios, até problemas neurológicos, alguns transtornos psiquiátricos podem surgir e transtornos também emocionais ou até mesmo a parte ocular também, porque já acaba mexendo com todos os sistemas do corpo humano. E quando a gente fala, qual que é a diferença, né, de uma enchente, de uma inundação e um alagamento? Então vejam nesse slide aqui, que ele fala bem exatamente isso. Enchente. Enchente nada mais é do que quando teve um acúmulo de água, mas ele não chegou a transbordar numa margem do rio. Ele ficou ali, né? Ficou ali quietinho. Agora, quando você tem a inundação, significa que ultrapassou aquela margem do rio, o leito do rio, por exemplo, e aí foi para as margens. Então, ele acabou se elevando de maneira, né, descontrolada. E o alagamento nada mais é do que aquele, por exemplo, na rua, quando você vê que realmente não escoou a água e a água ficou empoçada. Então, isso é um alagamento. Então, por isso que esses conceitos é legal a gente entender. Né? Até para não sair falando muita distoância daquilo que a gente fala, né? Agora, quando passado todo esse problema de enchente e tudo mais, sobram algumas questões, né? Doenças transmitidas com contato dessas águas, né? Que são sujas, né? E aí, o que gera na nossa saúde? Além de tudo, doenças relacionadas ao consumo da água ou alimentos contaminados. Então, vejam, a partir do momento que você tem uma catástrofe ambiental, não, muitas das vezes
principalmente envolvendo a água, existe corte de fornecimento de energia elétrica. Automaticamente, se teve corte de energia elétrica para evitar choque nas pessoas, então automaticamente você não tem luz, como que você vai cozinhar, como que você vai, às vezes, por exemplo, a bomba vai trabalhar para, por exemplo, fazer aquela transformação, né, todo aquele tratamento na rede para poder você ter água potável. Então, aí que fica escasso essas coisas. Porque às vezes as pessoas não entendem, falam, poxa, mas tanta água, por que está faltando água? Por causa disso, porque dá essa problemática, né? Condições sanitárias dos abrigos, porque abre-se muito abrigo temporário, ou abre-se, né, espaços, salões para abrigar as pessoas com a maior boa vontade. Porém, como que é vista essa questão sanitária? Né? Recentemente, eu participei aí de um grupo para produzir materiais para esses abrigos, né? Em questão de limpeza, limpeza de dormitório, limpeza de sanitários, né? A questão de como que recolhe o resíduo, o que fazer, né? Por exemplo, se a pessoa vai voltar para casa, então quais os cuidados que precisam ter. Então, foi em conjunto aí com algumas sociedades. E, atualmente, eu represento a Sociedade Brasileira para o Cuidado da Segurança e Qualidade da Segurança do Paciente, né, que é a SOBRASP. Eu sou coordenadora de grupo técnico de trabalho. E aí a gente acabou sendo convidado para produzir esse material em conjunto com outras sociedades. Sociedade Brasileira de Infectologia, a Associação Brasileira de Infecção Hospitalar, né? Então, houve essa junção de múltiplas forças para poder produzir esses materiais, né? Entendendo a situação caótica que eles estão vivendo. E também surtos de doenças, porque, querendo ou não, muita gente junta num determinado lugar, obviamente, pode ocorrer transmissão de doenças. Então, isso também é uma coisa que está sendo trabalhada. E aí, quando a gente fala para a população em geral, a gente tem que tomar algumas medidas e atenção a algumas questões. Por exemplo, ocorrência de lesões, que, querendo ou não, a população, para pegar os seus bens, para às vezes tentar reorganizar sua vida, né, ou até buscar algum documento, coisa do tipo, acaba se machucando e não deixa, e acaba meio que deixando de lado. Essas lesões podem virar algumas feridas que podem complicar. Há o risco do tétano e também de choques elétricos. Então, isso é importante. Acidente envolvendo animais peçonhentos. Aí vocês falam, poxa, mas bem no século XXI, estamos falando de animais peçonhentos? Sim, porque como houve todo esse desequilíbrio ambiental, o que acontece? A gente tem problema com cobra, né, que no caso são as serpentes, a gente tem problema com aranha, né, principalmente escorpião, né, e aí envolve toda uma medida. Problemas respiratórios, alergias relacionadas à umidade e mofo no ambiente, né, porque tudo isso gera uma problemática, e bem como doenças relacionadas à questão da higiene pessoal e alimentar, porque, de certa forma, acaba sendo precário. Né, e aí, como que a gente vai fazer isso? Bom, então vou começar falando de leptospirose. Bom, nada mais é do que uma doença causada pela bactéria Leptospira, é uma exposição direta ou indireta a solos ou água contaminada, principalmente com a urina desses animais que estão infectados. Sinais e sintomas: febre, mialgia, principalmente a dor assim, na região dos membros inferiores, a dor de cabeça ou cefaleia, no caso, náusea e vômito. Nos casos mais graves, a gente costuma ver a parte de icterícia, né? Então, os olhos começam a ficar amarelados, urina escura, tosse e dispneia. Qual que é a profilaxia? Lá no Rio Grande do Sul, está sendo autorizado a fazer a quimioprofilaxia somente para pessoas expostas à água da enchente por um período muito prolongado. Mas tem que ter uma avaliação médica. Por quê? Porque envolve o uso de antibiótico. E não é recomendada essa profilaxia para gestante e lactante. Por quê? Gestante porque pode passar para o bebê, e lactante por conta da lactação, né, do aleitamento materno, pode passar isso também para o bebê. Então,
contraindicado nessas situações. E, querendo ou não, o problema não é quando a água da enchente está alta. O grande problema é quando ela começa a baixar. E é aí que começam a surgir as problemáticas. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro aí para as pessoas. Também tem um outro fator, hepatite A. Aí você fala, poxa, mas hepatite A faz tempo que a gente não vê isso? Sim, é uma doença causada por vírus, principalmente por ingestão de água ou alimentos contaminados, principalmente com esgoto, né, e dejetos humanos. O período de incubação é de 4 semanas e os sintomas acabam apresentando de 15 a 45 dias após o contato, em geral 30 dias. E os sintomas mais comuns são mal-estar, prostração, febre, mialgia, icterícia, náuseas e vômitos. Então, só para vocês verem que olha a repercussão disso tudo. Então, não é só bactéria, tem vírus também. Acidentes com animais peçonhentos, né? Como eu já falei, né? A questão do desalojamento desses animais, então eles também vão procurar um lugar para eles, né? Então, se assim como a gente vai procurar um lugar seguro, eles também vão. E aí é que mora o problema, né? Porque aí a questão das aranhas, escorpiões, cobras, lacraias, vai aparecer para tudo quanto é lugar. Às vezes, em lugares que a gente nem imaginava. E onde são os esconderijos mais comuns? Principalmente entulho, onde tem empilhamento de madeira, tijolos, né? Aqueles buraquinhos do tijolo, dentro das telhas, remoção das lamas. Então, principalmente quando as pessoas estão voltando para suas casas, na hora que vai fazer aquela limpeza, então é sempre recomendado usar o quê? Bota, luva, né? E por que tudo isso? Porque pode ter algum animal peçonhento. E aí, quando você está com algum material impermeável, já ajuda nessa questão. E aí, quando acontece um problema, né, com acidente com algum animal peçonhento, o importante é lavar a ferida com água e sabão, manter a vítima sentada ou deitada e, no caso de braço ou perna, manter o membro sempre elevado, que isso ajuda a evitar os famosos inchaços, né, e aí ajuda também a minimizar os efeitos. O atendimento imediato para o serviço de saúde, lembrando que não é para espremer o local da picada, não é para chupar, não é para fazer aumentar a lesão, né, ou fazer torniquete. Porque quando você faz torniquete, você acumula o veneno desse animal peçonhento num determinado local, e quando você tira esse torniquete, o veneno ele vai com tudo, né? Pela circulação sanguínea. Então, por isso que fala que não pode fazer torniquete. Dermatoses. Também é uma coisa muito comum, que ocorre por conta do contato dessa água contaminada, e é uma doença de pele, que atinge também cabelo, unha ou mucosa, por isso que fala, né, o uso de luva, bota, algum material impermeável. Se vamos supor, mas eu não tenho bota, não tenho material impermeável. Então, o ideal é você pegar um plástico bem grosso e usar duplo, tá? Até como forma de medida de proteção para você. Importância da higienização das mãos, né? Então, essa questão da higienização das mãos é fundamental. Cremes hidratantes ajudam no tratamento da dermatose, mas não que isso vai ajudar a curar. E, por isso, a gente tem que entender que existem alguns sinais e sintomas que são importantes. Por exemplo, o ressecamento da pele, alergia, vermelhidão, coceiras. Então, tudo isso já são sinais que a gente tem que ficar atento. E lembrando que nos abrigos, atualmente está tendo surto de pediculose, que é o piolho, né? Tem escabiose, que é a sarna, e também está tendo casos elevados de tuberculose. Tá? Então, só para vocês verem como está a situação dos abrigos atualmente. Tétano acidental é causada pela bactéria Clostridium tetani, é uma contaminação através de ferimentos, pele ou mucosa, em contato com terra, poeira, fezes de animais ou humanos contaminados com esta bactéria. O período de incubação é de 3 a 21 dias e sintomas:
febre baixa, dificuldade de deglutição, aumento ou diminuição de reflexo dos músculos ou tendões, espasmos e contraturas generalizadas com o paciente lúcido, ou seja, ele começa a ter alguns movimentos que é como do jeito que está aqui na figura. E aí você fala, poxa, o que está acontecendo? Né? Não é convulsão, acaba sendo um dos sintomas. E a recomendação é não andar descalço, usar sempre luvas e sapatos impermeáveis. Doenças diarreicas. Então, aí é que mora o problema, porque, em virtude dessa falta de água, as pessoas, né, acabam fazendo de tudo para tentar, pelo menos, se hidratar e se alimentar. E aí é que mora o problema. Principalmente quando as pessoas voltam para casa, que elas acham que aquele alimento que estava lá no armário, só está com uma poeirinha, eu vou limpar e vou utilizar. Não pode, porque não dá para garantir que, de fato, aquela embalagem ela foi realmente, não teve a avaria e que você pode realmente consumir o conteúdo. Então, isso é problema. E aí, essas doenças diarreicas podem ser causadas por vírus, parasitas, até mesmo bactérias, presença de fezes de animais e esgoto, são causadas por enterovírus, rotavírus, E. coli, salmonela, shigella, dentre outros. Ocorre contaminação das louças, alimentos e utensílios durante essas inundações, por isso a importância e o reforço de lavar bem esses utensílios, e se porventura ficar um cheiro ruim, mantiver o odor, ele tem que ser descartado, infelizmente. Dá dó, mas precisa, tá? Importante manter a hidratação. Sintomas: diarreia é aquela coisa aquosa, muco ou sangue, muitas das vezes, é um mal-estar geral com dor abdominal, náusea, vômitos e febre. E o importante é não realizar o consumo de alimentos de origem duvidosa ou contaminada. Doenças respiratórias, principalmente em virtude do mofo e bolor, que causa irritação e inflamação geral das vias aéreas superiores, então gera congestão nasal, irritação na garganta, tosse, desenvolve alergias. Em geral, paciente asmático acaba tendo esse problema, né? Bronquite, asma, rinite, acaba se agravando, e a hiperatividade brônquica acaba sendo o mais frequente devido a essa proliferação dos fungos. Intoxicações exógenas, aí você fala, poxa, mas pode ter intoxicação? Infelizmente pode. Por quê? Porque quando as pessoas voltam para casa, elas fizeram a limpeza. Então, elas querem jogar o quê? Algum inseticida. Então, esse é o grande problema, porque elas têm contato com inseticida, e aí pode ser por ingestão, inalação ou até mesmo contato direto. Atenção às instruções da aplicação de inseticidas, que isso é importante. Tem que guardar no local seguro, até e não inventar embalagens para poder armazenar. Tem que acondicionar em recipiente original, até para evitar que a criança ache que seja algum refrigerante, algum suquinho e tome, tá? Então, por isso, essa importância. E a intoxicação nada mais é do que exposição do nosso organismo a substâncias que não vão fazer o nosso organismo funcionar de maneira plena. Transtornos mentais. Então, gente, isso é uma coisa que tende a piorar lá na região sul. Por quê? Todas as pessoas que passaram por algum tipo de trauma relativo a esse tipo de catástrofe, quando houve o barulho da chuva, por exemplo, elas já ficam amedrontadas. Então, isso já vai refletir num transtorno que, se antes era um trauma, depois vai ficar marcado para a pessoa. E isso é difícil de reverter. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa ela lembra, né, da perda de algum ente querido, do deslocamento forçado que ele teve que fazer, ou até mesmo bens materiais que ele perdeu. É uma situação estressante para os idosos, porque, querendo ou não, acaba todas as lembranças que ele tinha, né? Então, pode desenvolver até uma depressão nesse sentido, pode persistir por meses, anos, né, muitos dos casos, e afeta, às vezes, só uma pessoa da família ou não. Pode afetar a família como um todo, até mesmo a comunidade em geral.
E aí, os casos mais comuns são o estresse pós-traumático, problemas psicossociais, até mesmo de relacionamento, ansiedade e depressão. Lembrando que 30 a 40% das pessoas que foram afetadas por algum evento climático, elas acabam desenvolvendo esses tipos de sintoma. E que se a gente for comparar com a população em geral, que normalmente é de 5 a 10%, então vocês veem que isso triplica ou até mesmo quadriplica. Né? Então, a chance de ter esses transtornos mentais acaba sendo bem maior. E na gestante? Aumenta a incidência de malária, dengue e arboviroses. Por falar nisso, lá na região sul, pasmem vocês, está com surto de dengue. Aí vocês falam, uai, mas com tanta água não é leptospirose? Deveria, mas o problema é que é o seguinte, como também perderam o seu habitat, então eles concentram onde dava. E aí aumentou a incidência de dengue. Né? E aí, o grande problema é, quando a água baixar, o que vai gerar, né? Então, dengue, malária, arboviroses em geral, como zika, né? Então, pode aparecer. E na gestante, existe um aumento de risco de infecção placentária, aumento do trabalho de parto prematuro, aumento da incidência de microcefalia por zika vírus, aumento de bebês prematuros e baixo peso ao nascer e risco de mortalidade perinatal, por conta dessa situação toda. Né? Porque além do estresse traumático, também tem essas questões de doenças mesmo. E quando falamos de resíduos, né? Os resíduos que são gerados em catástrofes acabam sendo restos de árvore, restos de vegetais, solo, rochas, até mesmo resíduos domiciliares, como óleos, inseticidas, na região principalmente de agricultura, os pesticidas, né? Então eles acabam indo tudo misturado. Resíduos de construção civil, demolições, produtos químicos industriais e tóxicos, porque, querendo ou não, como invadiu as indústrias, também tem essa questão. Veículos, barcos, resíduos recicláveis como plástico, metal, até eletrônicos, eletrodoméstico, cadáveres, porque, querendo ou não, teve muito óbito na região, e também de animais. Né? A quantidade gerada é exorbitante, é em toneladas. Fala-se até em 30 toneladas. Então, é muito resíduo gerado. A avaliação precisa ter aspecto técnico e de gestão. Por que aspecto técnico e de gestão? Porque, querendo ou não, existem, pelo mapeamento que foi feito no Ministério da Saúde, existem pelo menos 120, se eu não me engano, no informe técnico que eu vi, serviços de saúde que não têm condições de funcionar novamente para lá, em virtude da entrada das águas. E aí você faz o quê, né, nessa situação? Tudo isso, e querendo ou não, resíduo que estava lá, por exemplo, na máquina de raio-x, né? Então, querendo ou não, acaba comprometendo tudo, né, nessa situação. E quando a gente fala de aspectos técnicos, envolve coleta, transporte, armazenamento temporário, a questão da reciclagem, o tratamento desses resíduos perigosos, né, envolvendo quimioterapia, por exemplo, e até mesmo disposição final. Qual que é o problema? Contaminação ambiental de difícil reversão, principalmente o que ocorreu em Nova Orleans, em 1965 com o furacão Betsy e 2005 com o furacão Katrina. Impacto na reconstrução da vida dessas pessoas, principalmente em 2011, quando teve uma enchente bem parecida lá na Tailândia. Quando a gente fala de aspectos de gestão, já envolve a questão de comunicação, como que vai gerir esses contratos, a responsabilidade, a estrutura e os registros. Sendo que a resposta da gestão é o quê? Preservação de vida, prestação de serviço essencial, remoção do risco que possa envolver a saúde pública. A recuperação é a tentativa de restaurar a vida normal e também demolir construções que são condenadas, ou até mesmo que não realmente foi totalmente devastado e não tem condições de habitação. E a reconstrução,
além de tudo, diz respeito a esses resíduos que foram gerados e a gente precisa fazer uma mobilização para reconstruir aí os locais. Quando a gente fala de recomendações dos resíduos, então materiais porosos devem ser descartados, independente se dá para higienizar ou não. Materiais e superfícies rígidas que forem difíceis de limpar e desinfetar também precisam ser descartados. Tá? Outra coisa, materiais que não sequem num período de 24 a 48 horas também precisam ser descartados. Por quê? Principalmente se permanecer o odor, aquele odor da sobra da água, ou até mesmo de mofo ou bolor. Tá? Superfícies não porosas, elas podem ser limpas com água e sabão. E não esquecer de depois fazer uma desinfecção. Né? Usar o álcool, enfim, tá? Mas precisa. Juntar os resíduos para que seja realizada de maneira correta pelo serviço público. Né? Então, empilhar de forma com que não fique espalhado e causar novas inundações. Alguns cuidados gerais. Por exemplo, se você não sabe se mora numa área de risco, então o ideal é você montar um kit de documento básico, com, né, tipo uma bolsinha, com carteira de identidade, CPF, cartão de banco, receita de medicamento de uso contínuo, cartão do SUS, né, os cartões benefício, cartão de vacina, que isso é fundamental. No caso da gestante, cartão da gestante, o idoso, cartão do idoso, né, entre outros. Por quê? Esse kit básico, numa emergência, você cata ele e pelo menos tem toda a documentação que você precisa, de maneira original. Porque a gente não pode ficar contando muito com o celular, porque querendo ou não, se cortou a energia, onde que eu vou botar para carregar o celular? Né? Então, não dá para ficar muito. E também dependendo da internet. Porque quando cai a rede elétrica, automaticamente também cai a internet. Né? Não jogar entulho em via pública, como ocorre em grandes cidades. Pensar nas estratégias de evacuação de crianças e idosos. Né? Isso é fundamental. Além de tudo, ter que informar a Defesa Civil, né, do município sobre ameaças ou riscos, principalmente se você mora em uma região que já tem um certo risco, né, principalmente em costas ou morros. Informe-se as áreas de realocação, no caso de catástrofe natural. Manter uma lista atualizada de telefones úteis, né, que é importante. Avaliar o cenário do risco de saúde. Realizar monitoramento constante dessas áreas afetadas. Porque a gente sabe que, em virtude dessa ocupação desordenada das grandes cidades, então, algumas regiões realmente fica difícil essa questão. Avaliar a capacidade de atendimento do serviço de saúde, porque querendo ou não dá um super volume de atendimento. Realizar ações de vigilância, como ação de socorro, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, orientação para a população em geral e também o uso dos abrigos. Elaborar uma estratégia de atendimento aos abrigos, intensificação e atendimento de doenças e agravos, elaboração de informes técnicos e formas de comunicação para os profissionais de saúde, principalmente também para a comunidade e para a população em geral, sobre esses informes técnicos, de forma de uma linguagem mais acessível, objetiva e visual. Tá? Isso é importante. Bom, e aí eu encerro a minha apresentação. Bom, pelo que eu vi aqui, temos perguntas, né? Temos. Então, a doutora Patrícia acabou de colocar para a gente a realidade, né, um pouco da realidade do que está sendo passado, né, nesse momento pelo pessoal do Sul, assim como outras catástrofes que aconteceram, um pouquinho dessa realidade, né, e que é desastrosa, né? Normalmente eu passo primeiro as perguntas para o pessoal e depois eu faço as minhas. Tem uma pergunta, acho que o Gleidson pode ajudar a gente colocando aqui na tela, né? A maioria dos cidadãos tiveram contato com água contaminada. Qual o impacto nos próximos meses na rede de saúde básica? É catastrófica, né? Porque, na verdade, não precisa ser nos próximos meses, não. Já de imediato. Tanto é que hospitais de campanha estão sendo montados para atender. Por quê? Por conta dessa situação que eles estão vivendo, as doenças estão
né, está tendo surto de doenças. Algumas dão para ser tratadas ali no abrigo mesmo, né, na comunidade. Outras nem tanto. Se piora a situação, de certa forma, acaba sendo encaminhado para o serviço de saúde. Tanto é que as cirurgias eletivas estão suspensas, né, para poder ter disponibilidade dos leitos para poder fazer os atendimentos. Cirurgias de urgência e emergência estão sendo realizadas, tá? Mas, sim, o impacto, infelizmente, é bem catastrófico, viu? A gente precisa imaginar, pensar, né, que a maioria das unidades de saúde, né, eu até anotei também que 13 municípios tiveram todas as unidades básicas de saúde comprometidas, quer dizer, não tem como atender. E os outros 220 com danos parciais afetados, quer dizer, precariamente atendendo, né? Então, assim, a gente conta com a ajuda desse atendimento emergencial, e que é uma demanda absurda de pessoas para esse atendimento, né? Então, assim, ficando para dentro do abrigo, né? Eu estou ali dentro do abrigo, colocando numa situação de realidade, doutora Patrícia. Eu estou ali no abrigo, eu comecei a sentir uma desinteria, né? Uma dor de barriga, para quem está aqui assistindo a gente, para entender melhor, assim. O que fazer? Eu vou em busca dessa unidade, ou eu começo ali mesmo a tomar um soro caseiro, né? E outras doenças. Aí vamos falar também, assim, para a gente estender e a senhora fazer um panorama geral. Estou com alguns sintomas de uma questão respiratória, como a senhora falou, né? Que me preocupa muito. A tuberculose é uma doença que tem cura, tem muitas pessoas ali que podem já ter uma tuberculose latente, enfim, né? E outras com sintomas mesmo, e a disseminação é muito rápida, né? A gente sabe, com uma aglomeração, então, assim, a coisa fica mais... Então, eu estou tossindo muito, eu procuro uma máscara, eu procuro imediatamente o profissional de saúde, porque, assim, a gente não sabe se esse profissional de saúde, apesar desses pontos, né, de atendimento, estão tão acessíveis àqueles abrigos, estão tão próximos. Aí eu perguntaria também, estão tão próximos? Os profissionais de saúde conseguem entrar no abrigo para fazer esse tipo de assistência? Ou a pessoa que vai até buscar isso, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente procrastina um pouco, né, para ir buscar uma ajuda, né? E essa demora pode piorar uma situação em geral, né, do grupo. Fala um pouquinho disso para a gente, assim, como deve ser isso, né? E uma coisa também que eu fiquei muito curiosa em relação, quer dizer, coisa curiosa que eu fiquei pensando, né? A maioria das pessoas tiveram socorro ali, muitas saem da maneira como estão, né? Vão deixando, aí o negócio vai aumentando, aí pisa em alguma coisa, né? Tem uma questão ali de um corte e tudo mais, deixa para lá, depois aquilo vai ficando... Quais são os primeiros momentos que a pessoa deve ter quando sai de uma água dessa, né? Sem ter nada, eu não tenho sabão, eu não tenho água, né? Eu estou numa situação que é assim, né? Que a gente está vendo, né? Devastadora. Comenta um pouco tudo isso para a gente, na prática, assim. Bom, na prática, o que acontece? A Defesa Civil, né, de cada município, vê um local seguro para deixar disponível profissionais de saúde, né, assistência social, psicologia, né, e a própria equipe da Defesa Civil para fazer cadastro desses moradores que ficaram sem abrigo, né? Até para saber mesmo, ter um censo, né, digamos assim, e uma real situação dessas pessoas que acabaram procurando o abrigo. Nos abrigos, lá no Rio Grande do Sul, está tendo voluntários, né? Várias especialidades, né, várias categorias profissionais lançaram aí a questão do voluntariado, né? Quem quiser se voluntariar para ir ajudar, etc, etc. Né? Então, teve essas questões. E os profissionais de saúde lá do Rio Grande do Sul, eles estão muitas das vezes também trabalhando nesses abrigos, tá? Como voluntários. Então, eles estão como voluntários nesses abrigos e já estão fazendo atendimento. Tanto é que foi montado, se não me engano, semana passada ou na retrasada, foi montado tipo um teleatendimento,
onde é disponível um link, né? Quando existe algum surto de alguma determinada doença, esse link ele é disponibilizado e o médico existente no abrigo ele faz o contato via telemedicina com o profissional, né? A especialista, principalmente infectologista, né? No caso, faz o contato para discutir o caso e saber o que ele dá ali com os recursos que ele tem no momento para poder dar conduta, né, de determinadas doenças. Agora, surto diarreico em abrigo, isso é uma coisa que já deu, tá? E aí o que tem que fazer? Primeiro, tem que investigar de onde está vindo. Porque, primeiro, às vezes pode ser a qualidade da água que realmente acabou tornando ruim, que é o que já aconteceu. E aí, quando ocorre isso, tem que interditar aquela pia, só deixar o uso do banheiro mesmo, só que tem que ter uma limpeza contínua, e aí também disponibilizar outro ponto de higienização das mãos, né, que isso acaba sendo fundamental. Outra coisa também que tem abrigo que acabou fazendo é a história de rotina de limpeza. Né? Então, separar homem de mulher, né? Horários para refeição das pessoas, né? Então, dar uma dividida e depois poder também fazer essa rotina de higienização. Tá? Mas que realmente no começo ficou todo mundo junto, né? Homens, mulheres, crianças. E qual que é o grande problema? Deu problema de estupro, né? Dentro dos abrigos. Então, aí teve que fazer essa separação também. E só para vocês verem, assim, aumentou exorbitantemente a quantidade de abrigos temporários, né? Até para dar uma vazão melhor e fazer uma separação melhor, né? Desses porque, casos. Inclusive, eu tenho anotado que são 80 mil em abrigos, 80 mil pessoas em abrigos, né? Então, a gente fala, quando a gente pensa em abrigo, a gente pensa num número menor, mas são 80 mil, né? Foi uma cidade toda, né? Então, assim, a gente imagina o impacto disso, né? De tudo. Eu acho fora que... também a questão do próprio governador pedir para as pessoas que não foram afetadas, que puderem ir para o litoral norte do estado, né? E aí, querendo ou não, já criou problema na região norte do estado, né? Porque imagina, falar para o estado todo, né? Estado todo, migrar todo mundo para o litoral. É a mesma coisa falar, em época de Réveillon, por exemplo, vai todo mundo de São Paulo para o Rio. É a mesma coisa. Exato, exato. Então, assim, acaba tendo esse impacto. Aí falta água, falta alimento, começa a dar vários outros impactos, né? A gestão nessa hora é muito importante, né? Que tenha um consenso na gestão, né? E que ouçam, né, também a questão da ciência, né? Para que a ciência atue, né? Acho que vacina, eu acho que não sei como está a situação da vacina nesse momento. É importante também, né? Sim, a questão da vacinação é o seguinte, para quem está com vacinação em dia, eles estão avaliando a necessidade de algum reforço e também se não me engano foi hoje, ontem, que liberou a nota técnica da Sociedade Brasileira de Imunização, juntamente com o Ministério da Saúde, em relação a essa questão da vacinação para as pessoas do Rio Grande do Sul. Né? Então, tem uma nota técnica específica para a questão da imunização, para ser feita lá. Né? Então, ela está um pouco diferente do habitual que a gente está vendo. Só mais uma questão que eu vou trazer, que é a questão dos animais com os humanos. Então, está tendo esse problema também, né? A questão dos pets junto com os seres humanos. E aí acaba gerando inconvenientes, né? Principalmente problemas alérgicos, enfim. Então, tanto é que parece que a pessoal, né, de medicina veterinária está até elaborando um informe específico para cuidar com esses pets. Sim. Eu acredito que a gente, apesar da solidariedade, né, da generosidade também de muitos profissionais que estão lá presentes, há uma força toda, eu acho que de todos, né, para que a coisa reverta o mais rápido possível. A gente sabe que isso vai demorar um pouco, né, numa cidade debaixo d'água,
não retorna tão rápido. A gente está falando de um país, não estamos falando de um país desenvolvido, né? Onde algumas catástrofes, né, algumas questões se resolvem de uma maneira mais rápida. A gente já tem alguns problemas, né, mas existe boa vontade, existe, eu acho que conhecimento, e eu acho que a gente vai aprendendo também a lidar com tudo isso para daqui para frente, né? Eu acho que o que a gente está vivendo no Sul hoje não vai ser a única, né, vez, infelizmente, não vai ser a única vez, assim como a gente percebe a cada momento de chuva, tanto no Rio, São Paulo, existem mortes, existem impactos, existem situações não só, né, falando de Sudeste e Sul, mas outras regiões com seca e tudo mais, o agravamento disso tudo, levando à morte, levando ao que a gente estava falando, né, de um desequilíbrio no ecossistema por conta da migração, tanto dos animais quanto nosso mesmo, e impactando em morte. Então, mas a gente aprende com isso, né? Eu acho que o conhecimento que tira disso tudo é para ser escutado, né? Os profissionais que estão se empenhando e ali aprendendo, né, a lidar com tudo isso para que outras questões que venham, né, sejam solucionadas de uma forma mais rápida, né? Sim, porque na verdade esse é só o começo, né? Exato. Porque vai ter a retomada. Exato. E aí é que é o grande problema. Até que ponto os serviços de saúde que foram afetados, eles têm possibilidade de retorno, né, nesse molde que ele estava, né? A questão de infraestrutura, eu digo, né? Porque, querendo ou não, tem toda uma questão predial que a gente tem que considerar. Se dá para aproveitar ou se não dá. Tem que fazer toda uma análise. Quem faz isso é o pessoal da engenharia civil. Então, eles que vão ter que avaliar, ver se realmente a estrutura física vai permitir essa volta da retomada no serviço, que alguns praticamente já estão condenados, essa é a verdade, e aqueles que estão funcionando parcialmente, será que podem voltar a funcionar na plena capacidade? É uma questão que vai ficar aí no ar ainda, né? Porque na retomada, mesmo a hora que a água baixar mesmo, é que vai ter essas avaliações e a gente vai saber se realmente uma cidade vai poder voltar para o mesmo lugar ou não. Ou ela não. Vai mudar de lugar. Ela vai ter que ser extinta. Exatamente, a gente vai acompanhar isso, né? Eu acho que a mídia para, às vezes, a gente estava até conversando isso antes de entrar na live, que a gente teve a questão do Brumadinho, né, em Minas Gerais, que foi um impacto também muito grande, né, um impacto natural. E tem uma pergunta aqui, já vou passar, Marcos Freitas, e aí a gente fica pensando, né, como eu vi a pergunta do Marcos Freitas e parei aqui. Vamos ver. Desconheço o cenário industrial dos locais atingidos, dependendo do tipo de resíduos que ela produz, esses tipos de composto químico podem contaminar o meio ambiente. É uma possível realidade? Sim, possível e triste realidade, porque pode contaminar sim. Tanto é que, principalmente, quem tem poço artesiano, ele tem que fazer uma análise antes para ver se ele pode realmente ser usado. E se não houve influência da água, da chuva, né, principalmente, que eu digo, das enchentes, nesse poço artesiano. E tem sim, né, acho que um cenário industrial significativo na região sul, que ele diz que desconhece, né, mas tem sim um significado. E outros impactos, principalmente, né? Agrotóxicos, né? Exato. Então, o que a gente está presenciando é bem delicado, né? E a questão, acho que maior disso tudo, né, é a questão emocional, que ninguém tira da gente, né, o que a gente vivenciou, mas o que a gente está vendo também, né? Eu acho que o que eu ia comentar é isso, né? A mídia, daqui a pouco, ela diminui essa fala, né, relacionada aos problemas que estão acontecendo, ela diminui, né? Às vezes não deixa de falar, ou às vezes também deixa de falar, mas é bom que a gente saiba que isso vai persistir por muito tempo e que a gente acompanhe e continue tendo a solidariedade ao pessoal. Então, busque os canais, né? Os canais
de fonte segura, né? De fonte segura para doar, né? Para poder ajudar e poder compartilhar aí um pouco de solidariedade com o pessoal, porque deve estar muito difícil mesmo, né? Com certeza. A situação do dia a dia. Então, assim, eu vou encerrando por aqui. Eu vou pedir à doutora Patrícia para fazer uma consideração final, deixar um recado para a gente, o que ela queira deixar para a gente. E eu peço a vocês todos que se solidarizem, né, como possam, né, em relação ao pessoal, a qualquer outro povo que esteja já passando por uma questão de catástrofe, né? O que a gente pode ter é compaixão nessa hora, né? Se colocar no lugar e pensar, né? Se fosse comigo, por que o que a gente vai vivenciar aí para o futuro? Muito obrigada, a atenção de todos. Eu vou deixar a doutora Patrícia fechar a live. Doutora Patrícia, muito obrigada, foi muito esclarecedora, como sempre, e muito obrigada pela sua participação no canal do Micromeio. E eu coloco aqui de novo que a doutora Patrícia está sempre atualizando a gente com documentos em tempo real, né? Documentos sérios que saem em questão da saúde. E ela tem uma live gravada com a gente também. Quem quiser assistir, vai lá no Micromeio, no YouTube, e busque a live, que ela sempre traz assuntos bem relevantes. Então, é isso. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação de todos vocês. O Micromeio tem esse papel de passar conhecimentos científicos e trazer profissionais, assim como a doutora Patrícia, para vir compartilhar com vocês o conhecimento. Generosamente, né? A gente não tem nenhum tipo de pagamento. Doutora Patrícia, a senhora pode fechar a live? Muito obrigada. Bom, desde já eu agradeço o convite, agradeço a participação de todos, agradeço as perguntas, né? E realmente, né? A gente não tem a dimensão, né? Porque a gente está aqui, né? Região Sudeste, né? No caso a Janaína no Rio e eu em São Paulo, mas a gente não tem a dimensão do que o pessoal, o povo gaúcho está vivendo. Eu tenho uma noção porque eu participo de um grupo, né? Para poder produzir esses documentos, e lá a cada 2 dias, mais ou menos, ou quando tem alguma problemática, eles vão postando, quem é lá da região está postando a situação real, e a gente tem uma ideia do que está ocorrendo, né? Muito, assim, a proporção que teve em São Sebastião, aqui em São Paulo, que quando teve isso o ano passado, foi totalmente um outro cenário. Era uma região específica, ou até mesmo em Niterói, quando teve o problema. Então, assim, são coisas pontuais específicas. Agora, não, é uma coisa bem generalizada. Então, a gente está vendo que realmente é uma tendência, né, por conta da alteração da mudança climática, e isso vai refletir na saúde da gente. E que a gente precisa ter aí a prevenção como medida. Né? É o que eu posso colocar aí para vocês. E desde já agradeço muito a presença de todos, a participação e ao convite aí da Janaína e do canal Micromeio. Muito obrigada. Muito obrigada. Só mais um recado, essa live fica gravada no canal do YouTube. Quem quiser rever ou passar para alguém, né, indicar alguém, pode passar lá no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, doutora Patrícia. Tchau, tchau. Boa noite.